Semana de provas. Agora há pouquinho nós ouvimos esse moço pedindo oração pela semana de provas no colégio dele. Mas uma semana de provas, será que você lembra disso? Você lembra quando você passou por uma semana de provas? Pediu oração também? Estudou? Às vezes a gente pediu oração, mas não estudava. Quando a gente ouve um moço como esse dentro da igreja pedindo uma semana de provas, bênção sobre uma semana de provas, o que vem na sua cabeça, você que é adventista do sétimo dia? O que nós encontramos na Bíblia sobre uma semana de provas, literalmente uma semana de provas? O tema que eu pensei falar hoje alterou com o pedido de oração dele. Porque não tem coisa mais urgente no momento que nós estamos vivendo, de fim dos tempos, do que falarmos da semana de prova, das quais todos nós, se estivermos vivos, vamos passar daqui a pouquinho. Você vai morrer? Será que eu vou ver você? Será que eu vou chorar no seu caixão? Será? Ou será que você vai no meu velório? Velório? Palavra estranha para um crente. Bem, mas tem outro moço. A mãe dele pediu oração porque ele está com 14 anos. De 13 anos para 14, antes de fazer os 14, eu fiz o meu primeiro sermão. Não quero assustar ninguém, mas eu dividi o sermão com outros 2 meninos de 14 anos. Eu fui o último. Nós falamos sobre o que eu vou falar agora. Às 3 horas da tarde chegou o aviso: a irmã fulana faleceu. Como assim? Ela estava na igreja agora há pouco. Nós todos estávamos lá junto com ela. Faleceu. Aí veio o pastor, veio a comunidade, reunião na igreja, oração, intercessão pelos enlutados. Foi você que pregou? O pastor me perguntou lá do púlpito: quem foi que pregou o último sermão hoje, sábado pela manhã? E aí eu olho para aquele moleque, 13 para 14 anos de idade. Foram 3 meninos que pregaram. Quem de vocês foi o último que pregou? Ele. Ele era ele. E o pastor olhou bem sério para mim e falou: sobre os seus ombros repousa uma enorme responsabilidade. A vida e a morte dessa mulher, a vida eterna dela pode ter estado nas tuas mãos. É por isso que eu tremo tanto quando eu chego nesse lugar. Porque aqui pode-se definir a vida ou a morte, tua ou a minha. Porque eu vi muita coisa nas igrejas. Quando eu era menor do que ele, na cidade de Bauru, meu pai era pastor lá, um moço gostava de pegar a vespa dele e fazer muito barulho na porta da igreja de propósito para atrapalhar as orações e os hinos e a pregação. Muitas vezes tivemos que interromper o culto. O barulho era estrondoso e ele parava exatamente na porta e acelerava tudo que podia aquela moto. Vespa, barulhento. Eu tinha um amigo muito especial que eu não sei, eu só fazia tchau para ele porque eu tinha uns 4 anos de idade nessa época em novo. E eu estava no portãozinho da minha casa fechado, porque minha mãe deixava fechado para não sair para a rua, porque eu não ia sair mesmo, né? Porque eram outros tempos, hoje deixa aberto, esse sapatinho sai, mas eu não saía não. E passava um motorista de ônibus, todos os dias ele parava no portão, abria a porta do ônibus e fazia assim para mim, e ia embora. E eu ficava esperando aquele ônibus passar. Eu achava bonito, legal, olha só, parava, aquele barulhinho das portas, e ia embora. Naquele dia, naquela quarta-feira à noite, nós estávamos reunidos na igreja, assim, um grupo como estamos aqui, uma igreja bem parecida com essa, assim. Nós estávamos orando e a vespa parou na porta. Muito barulho. Infernal o barulho. Tivemos que interromper e de repente aquela moto saiu disparada. Eram 2 que estavam um na garupa e o outro. Nem na faculdade eu vi o que eu vi ali. Aquele barulho
estrondo horroroso terminou num estrondo. Blum! Todos nós da igreja saímos para a rua, a gritaria lá fora era grande, e lá estava o meu amigo do ônibus, o ônibus parado, e aquela moto arrebentada na escada daquele ônibus. Quando chegamos perto, eu pude ver pela primeira vez na minha vida um fêmur descarnado estendido no asfalto. Aqueles dois moços morreram instantaneamente, e seus ossos saíram para fora de suas carnes e estavam espalhados no asfalto. De Deus não se zomba. Mas pior do que isso, todos os dias eles estavam na porta da igreja, ouviam as músicas, mas em vez de entrarem para louvar, aceleravam a moto e planejavam o mal. É duro saber que esses dois jovens estiveram tão perto da verdade, mas não se deixaram levar pela palavra de Deus. Dois ladrões na cruz. A minha Bíblia fala que os dois estavam fazendo zombaria com Jesus. Gritavam: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Cusparada, bofetões, socos e escárnio do Filho de Deus. Os dois, não pensei que era só um. O bom ladrão não tinha nenhum. Os dois eram maus, tremendamente maus, e ladrões, terroristas, dizem alguns. Estavam apavorando a cidade, tanto que precisavam ser crucificados. E a minha Bíblia diz que entre os piores ladrões, ali estava Jesus. A oportunidade de salvação estava bem na porta, na tua porta, na minha porta. E em vez de aproveitar, aceleravam as zombarias, zombando do Filho de Deus que veio para salvá-los. Que vontade de abandonar aquela cruz, não é mesmo? Se fosse eu, sim. Mas Jesus estava pregado na cruz. Os soldados puseram pregos no coração de Jesus, não foram nas mãos. As mãos não segurariam o Filho do Deus Altíssimo naquela cruz, mas os cravos do amor de um Deus que é capaz de transformar corações. Esse sim estava lá na hora, no momento, no local próprio para salvar você e a mim. Mas a zombaria continuou até que um deles, que não era bom ladrão como dizem, olhou para Jesus e percebeu a diferença. Esse não tem culpa alguma. Eu tenho culpa. Você já parou para pensar na sua culpa? Está faltando pouco para uma semana de provas. Você já orou para essa semana de provas? Porque você vai ser provado. Deus vai permitir que você seja provado. Jó foi provado e você pensa que vai ser diferente? Cristão diferente de Cristo, que foi perseguido e morto? Cristão só para subir na glória? Os discípulos de Jesus, todos eles foram torturados e mortos. Os cristãos pela história são torturados e mortos. E você tem uma promessa especial. Você que é Laodiceia, tem uma promessa no livro de Daniel e de Apocalipse. Você vai passar por um breve período de provas. Uma semana, diz a Bíblia. Uma semana de provas. Você fez muito bem de orar pela uma semana de provas, porque todos nós vamos passar por essa semana de provas. O decreto dominical vem aí. Hoje, nós tivemos a Covid-19, não é isso? 29? Qual é? Como que é? 27, vocês estão por dentro? Covid-27. Pastores, padres, budistas, todos os tipos de religião, mesmo o paganismo, subiram, eu não vi ainda, estou doido para ver, subiram o Monte Sinai. Lá, eles não perceberam os mandamentos de Deus. Estão preocupados com um dia de descanso para a terra, mas Deus, lá onde eles estão, disse: eis que vos dou um dia para descanso, um sábado para que vocês festejem. E a palavra de Deus na minha Bíblia diz lá em Gênesis
que o dia do sábado foi feito e que Deus, depois que colocou Adão e Eva no paraíso, o melhor lugar da terra, comemoraram, isso quer dizer, festejaram, eles comeram, foi uma festa, só faltou ter negrinho, branquinho, não, ali tinha os melhores frutos da terra, uma festa de toda a árvore do jardim comerás. Deus dá a Adão e Eva no primeiro dia de vida instruções sobre boa saúde, boa alimentação, de toda a árvore comerás, mas hoje nós preferimos comer algumas coisas podres. A nossa mente também fica podre e não vemos um momento de nos preparar para uma semana de provas. O que você acha? Vai fazer prova essa semana? Vou te dar uma cerveja para tomar antes da prova, uma cachaça. Você vai chegar assim, meio assim para a prova. Então, Deus vai te abençoar? Não. Quem sabe se eu te der uma droga, uma maconha, alguma coisa para você fazer sua prova? Quem sabe você fica mais inteligente, vai ser parecido com Deus? Olha, cocaína deixa o cara esperto, ligadão. Vai fazer a prova. Quer? Não. Uma semana de prova, mas você tem que se preparar para a prova. Pede a Deus pela prova, você já pediu a Deus força para passar por essa prova que nós vamos passar daqui a pouquinho. Está na Bíblia. Teremos uma semana da prova antes da volta de Jesus. Comendo coisa certa ou se drogando com as plantas de Satanás? Ellen White escreveu vários livros sobre saúde, mas nós estamos perecendo por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Já é tempo de acordar, porque nós estamos partindo para a maioridade. Entre a realidade desses 2 meninos, Jesus estava pregando aos doutores da lei no templo. E ele estava falando sobre a sua vinda para a terra. Ele estava dizendo, eu sou o Messias, está aqui em Isaías. Ele conhecia a palavra de Deus, nós conhecemos perfeitamente os canais da televisão. Estamos preparados para a prova. Se cair alguma pergunta na prova sobre a novela, muita gente vai acertar. Qual é o verso da Bíblia mesmo que fala da uma semana de prova? Em que livro está? Está preparado para a prova, moço? Firme, estudou? Vai nessa tua força, vai dar certo. E você, moço? Vai para a comportagem. Vai experimentar isso. Ai, verdade, eu fui para a comportagem. Primeira porta que eu fui bater na porta, tremi que nem uma vara verde. Bati na porta, saí correndo umas 3 vezes. Voltei devendo tudo que meu pai pagava, porque eu dava livro para todo mundo. O pessoal, eu quero esse evangelho, eu quero essa palavra. Toma. Depois a conta, né? O pai tinha que pagar, porque eu não sabia. Até hoje não sei direito de lá com essas coisas. Mas o importante é que nós seremos provados. E aquele moço que acelerou, ficou descarnado. E aquele meu amigo motorista de ônibus, eu nunca mais vi ele passar pela minha porta. Mas ele passou na porta da igreja. Não sei se ele foi mandado embora, ou se eu que não vi mais, se eu não me lembro, se apagou da minha memória. Eu não vi mais o meu amigo me falar tchau. O seu amigo. Aquela mulher na porta, na igreja, que o pastor falou, sobre os seus ombros repousa uma grande responsabilidade. A vida eterna dessa mulher pode ter estado no seu apelo. Sobre o que você pregou? Sobre a volta de Jesus. Ainda bem, ela recebeu a mensagem final. E o teu vizinho? O teu amigo lá na escola? Já recebeu o aviso, vai passar por uma semana de prova e pode ser aprovado ou recusado. Vida ou morte estão diante de você. O ladrão na cruz olha para Jesus e repreende o mau ladrão. Você tem culpa, eu tenho culpa, mas esse não tem culpa. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 1 minuto e ele foi aprovado. Está vendo? Se ele perdesse mais 1 minuto, se ele perdesse mais alguns minutos, Jesus teria morrido sem que desse pelo menos um conforto para ele. Pendurado na cruz, estarás comigo no paraíso. Esse conforto quem vai levar é você. Se você não levar esse conforto para o seu amigo, para o seu vizinho, não adianta nada. Ele vai morrer na escuridão, nas trevas, sem saber que do lado dele estava você, que é Jesus para ele. Você é o único Jesus
que essa pessoa conhece. O teu vizinho te conhece muito bem, e você incomoda o teu vizinho. Nas nossas igrejas, muitas vezes eu vejo, a gente incomoda o vizinho, vem reclamação do vizinho: parar o carro na frente da minha garagem, vocês fazem muito barulho, abaixem o volume, culto à noite, eu quero ouvir minhas coisas. Eles não reclamam do barulho da festa, mas da igreja. Você está fazendo pouco barulho, porque eles estão vindo só à porta para reclamar. Você precisa fazer mais barulho para eles entrarem aqui dentro, não ficarem acelerando a moto lá fora, para eles não falarem: você não é o Filho de Deus, não blasfemarem. Ele precisa olhar para você e falar: você é um Filho de Deus, como diz Pedro, para que os homens vejam as suas boas obras e deem glória a Deus. É para isso que você é chamado de cristão, porque parece com Cristo ou não parece. E se não parece com Cristo, não vai para o céu, porque no céu só tem entrada para o bom ladrão. E eu disse que não tinha bom ladrão, mas você roubou a vida de Jesus. Eu sou o assassino de Jesus, mas ele morreu pendurado por cravos no coração. Foi por amor, não foi porque penduraram pelas mãos, não foi a coroa de espinho, não foi os pregos na mão, foi o amor. E mais uma percepção que eu só tive agora, depois que eu passei por essa idade, por essa, cheguei aos meus 63, quase 64 anos. Agora, só agora eu fui perceber o que Pedro já falou, Paulo falou, todo mundo falou na Bíblia: você é um espetáculo para o universo. Jó, quem veio atrapalhar os concílios celestes? E Jó era o tema do concílio celeste. Você está sendo observado pelo universo. Os habitantes de outros mundos, os anjos, estão preocupados com a sua salvação. E mais do que isso, se você pode ser companheiro dele nos céus, porque eles não querem diabo lá de novo. E se você não é parecido com Cristo, não vá, não venha, não siga, porque você deve ficar para morrer no fogo eterno com Satanás, porque o fogo eterno, disse Jesus, foi preparado para Satanás e seus anjos, não para você. A escolha é tua. Acelera e passa pela porta da igreja. Acelera e não vê Jesus crucificado ao teu lado. Mas o outro parou, olhou. Uma semana de provas, uns minutinhos de prova podem definir sua vida. Você pode garantir que Jesus não venha daqui a pouco, ou que você, ou que eu não experimentemos a morte? Não dá. Mas uma garantia eu tenho: Jesus morreu e ressuscitou. E se ele ressuscitou, ainda que esteja morto, viverá. Que Deus abençoe vocês. Vem com a gente, siga a programação. Que Deus abençoe muito a você. Vamos ter uma mensagem musical. Vamos prestar atenção. Muito obrigado aos meus companheiros de mensagem. Chega pertinho. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso aqui, teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. O Senhor voltará e o céu então se abrirá.